Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Estúdio Concha. Estávamos sumidinhos há um tempo, não é verdade? Mas nada como marcar o nosso retorno com o glorioso retorno. Estamos aqui hoje com a presença digníssima de Emicida, grande Emicida, um prazer tê-lo aqui. E também hoje aqui conosco o meu comparsa, Rafa Soares, vai nos acompanhar aí nesse videochat. Você quer mandar a pergunta para o Emicida? Pode ser pelo Twitter, hashtag Emicida no Concha, ou aí direto no formulário do Portal Tempo aí no videochat. Ok? Então vamos que vamos começar esse papo. Tudo bom, Emicida? Tudo bom. Tudo Delícia estar aqui. Eu acredito, cara, que você deve concordar com o poeta, né? Que é impossível ser feliz sozinho. Sim. Me fala aí um pouco do seu projeto, né? Do glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui, seu disco cheio, né? Que reuniu um bocado de gente bacana, um bocado de parceiro da pesada. Como é que foi isso? Primeiro é a realização de um sonho, poder fazer um projeto como esse. E contar com todas essas pessoas, que são pessoas que, além de eu ter uma admiração pela música delas, pela postura delas, são pessoas que me inspiram muito, sabe? Uhum. E isso há muito tempo, assim, poder contar com uma artista como a Pitty, por exemplo, que eu sou fã há muito tempo, e ver que ela se identificou tanto. O meu critério maior na hora de selecionar as pessoas que fariam parte do disco foi sentir a emoção das pessoas com relação à música que cada um iria participar, sabe? A entrega deles foi muito grande, então isso foi o que definiu mais as participações do que a necessidade de convidar uma pessoa ou outra, sabe? Eu pensei em atmosferas onde essas pessoas poderiam acrescentar naquela verdade com a verdade deles, sabe? Então foi assim com todos eles, desde o MC Guimê até a Fabiana Cosa, sabe? Ambos são artistas que cada um dentro do seu segmento traz uma verdade, uma riqueza muito grande, e eu queria contar essa história e queria mostrar e fazer justiça à diversidade que nosso país tem, sabe? Rítmica, harmônica, melódica, sabe? De alguma maneira mostrar que são milhares de informações que podem coexistir, sabe? Porque a gente fala muito de diversidade, mas muitas pessoas abominam ela na prática, sabe? Eu queria mostrar que tudo isso pode coexistir de uma maneira natural. Já coexiste, né? Isso precisava ser mostrado. A Fabiana estava vendo até o hangout que vocês fizeram. A Fabiana é uma figura do samba, né, Rafito? Não, e mais do que isso, essa música da Fabiana Cosa com a Jussara Marçal, você pegou duas pessoas que nunca tinham se encontrado antes, e pegou você e fez uma mistura inacreditável. E como é que você sentiu em botar e proporcionar essa, por exemplo, o Wilson das Neves também, que é uma pessoa que eu acredito que tenha sido a primeira experiência dele com o hip hop, alguma coisa mais próxima assim? Na verdade tem um negócio muito louco. O seu Wilson, ele participou de um projeto no passado chamado Brazilian Time, alguns anos atrás. Você lembra desse projeto? Sim, lembro demais. Que eram uns DJs e uns bateristas. E eram DJs de hip hop e tal. Mas acho que realmente ele não tinha participado como cantor, como assim, cantor, eu não lembro, né? Acho que foi a primeira vez também. Foi do caralho. Botar essa turma, misturar, porque eu acho que você vem da Freguesia Resuó, é sua... Não, sou do Cachoeira. Cachoeira, Zona Norte de São Paulo, que é um lugar extremamente ritmo brasileiro. Acredito eu que você tenha crescido dentro disso, porque você entra dentro da música brasileira com muita intimidade, com muita facilidade, assim. Eu me sinto muito à vontade pra visitar o samba, porque eu cresci no meio dele, sabe? Realmente, a Zona Norte tem... Demais, a grande maioria das escolas de samba de São Paulo são da Zona Norte. A minha família frequentou por mais tempo a Tucuruvi, mas frequentou várias escolas. E eu também tinha um negócio muito louco, que lá na vila eles paravam os ônibus, né, para ir para os ensaios. Quem quisesse entrar dentro do ônibus entrava, eu entrava sempre, ia. Então eu sempre estava no ensaio da escola de samba. Acho que por isso eu também me sinto livre para flertar com o samba com essa propriedade, sabe? Falar do encontro da Jussara e da Fabiana na música, para mim isso foi uma coisa muito, muito maravilhosa, assim, porque elas duas, elas já são forças impressionantes, sozinhas, mas há muito tempo eu queria montar um coro com elas duas para dizer alguma coisa que a voz delas duas ia
amplificar ainda mais. Isso ultrapassa o texto, sabe? Acho que elas conseguem conversar com a nossa ancestralidade de uma outra maneira, sabe? Acho que no final das contas essa aí que é a nossa tecnologia, né? Conversar com as pessoas. A capacidade de botar as meninas para arrebentar uma parte. Aí eu acho que a gente já aproveita que está falando do disco para trocar nesse assunto que não tem como fugir dessa questão. O hip hop apanha de todo lado, é sempre acusado de misoginia, de falar, de incitar a violência, e você caiu no meio de um turbilhão dessa, na minha opinião, por uma falha de interpretação. Mas você caiu no meio de um turbilhão disso, assim. O que você aprendeu disso? O que você acha dessa coisa do hip hop estar sempre sendo acusado de incitação, de várias coisas ruins aí no meio do caminho e tal? Eu acredito que o hip hop ele é um gênero da favela, é um gênero da música preta, e ele apanha como o samba apanhou, como o funk apanha, como o forró apanhou e apanha, sabe? Como o samba também apanha até hoje, sabe? Vítima de preconceito e estereótipos, sabe? Acho que todas essas características que você citou, tanto a misoginia quanto a apologias ou coisas do tipo, talvez você possa encontrar isso em alguma música, mas você encontra isso dentro da sociedade como um todo, e a música é um reflexo do que a gente vive na sociedade, sabe? Na verdade eu não acompanho tanto a novela, mas os meios de comunicação em geral, sabe? Isso tá pulverizado no nosso dia a dia de uma maneira muito intensa e muito agressiva, sabe? Então, acredito que a música é fruto dessa realidade. Então, quando a gente fala a gente traz para um contexto menor, para uma coisa mais segmentada como o rap, por exemplo, e a gente vai falar que o rap faz apologia à violência, só que existem centenas de coisas que fazem apologia à violência, desde o valor que é o salário de um trabalhador, até a falta de segurança, até a desigualdade social, que para mim é a coisa mais urgente, o próprio racismo, sabe? Essas coisas são pontos que devem ser levados em consideração antes de buscar criminalizar alguma manifestação artística. Ou como diria o Brecht, que a gente estava falando, fundar um banco. É isso mesmo. Rafinha, tem pergunta de internauta aí? Temos o Tarcísio Duarte, por exemplo, faz uma pergunta bem interessante. Ele começa a pergunta dele assim: você acredita realmente no que você escreve? Porra, cara, você acha que eu tô mentindo? Você acha que eu ia mentir? Eu acredito demais. Só porque ele faz uma série de elogios a você e fala que tá perdendo esperança no país e... Não faz isso, cara. Não perde a esperança no Brasil. Não perde a esperança no Brasil. A gente é um país muito jovem, sabe? A gente é um país jovem, muita coisa nova e muita coisa errada aconteceu nos últimos 500 anos, sabe? A gente vai passar por diversos processos de mudança e eu sou apaixonado pelo Brasil, sabe? Eu tive a honra de conhecer a obra de alguns caras como Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes. Esses caras têm uma perspectiva muito interessante da qual o próprio Brasil é carente, sabe? O Brasil ele não se conhece, então não acho justo com o nosso país julgar ele pelo que os próprios meios de comunicação mostram às vezes, porque isso às vezes é um sensacionalismo que flerta com interesses que não são a felicidade do Brasil, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente acreditar no nosso país. Eu amo meu país. Como é que você vê essa coisa toda, essa movimentação toda que vem de junho pra cá, assim, e essa coisa meio de sem partido uns, com muito partido outros? Como é que você vê essa confusão toda aí, assim? Eu acredito que é muito importante realmente a gente exercer a democracia. Mas também vejo um ponto contraditório, porque eu até falei sobre isso no começo das manifestações, porque apontaram-se muitas questões, sabe? E eu concordo com várias delas. Mas tem uma questão que o Brasil acredita que superou, que é o racismo, e isso não se fala, sabe? Então, isso é uma coisa que me choca muito, porque as pessoas pensam que isso foi uma barreira que foi vencida, sabe? E pra mim, o racismo é o problema mais urgente do Brasil, porque o racismo torna 57% da população do país invisível, sabe? 57% da produção intelectual, cultural, sabe, é colocada de lado como subcultura. Isso influencia na educação, isso influencia no modo de vida do país de uma maneira muito agressiva, sabe? E a gente comete um erro matemático, um erro crasso, que é chamar o povo negro de minoria, sabe?
Quando você viaja pro exterior, as pessoas dão risada disso, sabe? Tipo, na Argentina, a população negra é de 2%, sabe? E eles não conseguem entender como 57% do Brasil é negro e é tratado como minoria. Uma vez, acho que no Itaú, Rumos Itaú Cultural, você falou de viés da piedade. Você tocou nesse... Que a música da periferia, muita coisa é aceita pela elite porque rola um certo viés da piedade. Sim. Como é que você vê esse movimento hoje em dia? Você acha que isso ainda está pegando? Você acha que a imprensa ainda tem essa pegada? Acho que sim. Com a ascensão Acho do que sim. rap, né? Acho que muita coisa muda também, e a gente também não pode pressupor que todas as pessoas estão de má vontade com a música que a gente faz. Mas é um processo de aprendizado, mas existe sim um lance de você colocar o hip hop muito mais como um movimento social do que como um movimento artístico. Isso é ruim pro hip hop, sabe? O hip hop ele é um movimento artístico que tem uma força social impressionante. Sua música tem uma pegada muito pop, bacana, sabe? Assim, pra cima. Então, acho que as pessoas precisam saber estudar o hip hop como um movimento artístico no nosso país. Isso aí é uma coisa que a gente ainda está por fazer. Existem pequenas iniciativas e algumas são bem respeitosas e eu fico muito feliz, sabe? Tem pessoas que têm uma sensibilidade para tratar do hip hop como arte, mas a grande maioria, infelizmente, é bem superficial e se refere à música que vem da periferia como, eles podiam estar roubando, mas eles estão fazendo música, então vamos incentivar, sabe? Isso é triste, é engraçado até. É risível, né? É risível. Da última vez que você esteve aqui, não sei se você teve depois, não me lembro, mas de colocar o dedo na ferida... Jesus! De colocar o dedo na ferida, você acabou tendo que ser conduzido, né? A delegacia. Fui detido, quase negaram o meu visto depois, eu fui para Nova York... Por conta dessa ocorrência? Aí falaram, você foi preso, cara. Aí eu pensei, nossa, até vocês estão sabendo. E de lá pra cá, você acha que o Glorioso Retorno, ele continua colocando o dedo na ferida? Sim. Mas eu acredito que o Glorioso coloca de uma maneira mais inteligente, eu me sinto mais à vontade com isso. Sabe, acho que comunica melhor. Dedo na ferida é agressiva, né? Ela é visceral. É uma música pesada, mas ela é pesada como a situação pesada que aconteceu com as pessoas no Pinheirinho, como aconteceu com as pessoas na Eliana Silva, sabe? E em vários outros assentamentos está acontecendo nesse momento pelo Brasil afora, sabe? Então, naquele momento aqui, tinha um grande desabafo, tinha essa necessidade do desabafo. A minha análise de tudo isso, friamente, depois disso, é que o tema principal não foi abordado. Sabe, o tema principal era a violência do poder público com o povo mais pobre, sabe, que estava lutando ou tentando lutar para obter uma moradia digna e estava sendo recebido com pancada da polícia, sabe? Esse é o tema central da discussão e a discussão se tornou, o Emicida foi preso em Belo Horizonte, sabe? E aí a gente tem uma grande derrota porque a gente conseguiu levantar essa bola e trazer o tema e fazer com que várias pessoas discutissem sobre isso e me sinto muito feliz de poder fazer essa ponte, mas depois da prisão, as pessoas, em vez de tocar no tema da reforma agrária, da reforma urbana, da necessidade, da urgência, da dignidade de se viver, de se criar condições para que as pessoas vivam com dignidade tanto nas cidades quanto no campo, não, a discussão foi em torno do Emicida só, sabe? Então a gente diminuiu muito a discussão. E no Glorioso, a minha busca foi conseguir me comunicar melhor para que as pessoas falem mais sobre o tema do que sobre o Emicida, sabe? Então eu fico muito feliz quando, por exemplo, as pessoas leem uma música como Crisântemo, sabe? E acho que elas olham para uma música como essa e veem que é uma história de todo mundo, sabe? Aquilo ali é a história da minha geração, sabe? Que foi criado, sei lá, 60% ou 70% só pela mãe, sabe?
Aproveitando aqui, essa é a deixa, na verdade. O Guilherme, aqui de BH, ele pergunta o que você acha da polícia de Belo Horizonte, mas eu vou aumentar um pouco a pergunta, porque você veio trazendo isso assim. Quando você fala que o pessoal, obviamente, vai dar atenção para o ato do artista do que para o discurso do artista, é uma coisa meio até normal, a gente já viu isso inúmeras vezes por aí. É compreensível. E mais uma vez você deixou de discutir o racismo, que era uma oportunidade sensacional, o preconceito e o racismo. Ainda era simbólico, né? No 13 de maio aconteceu uma coisa com essa. Mas o 13 de maio também não é uma data dos negros, né? 13 de maio é uma data que empurraram para os negros. Aí eu lembro, evocando Brecht de novo, né, nessa situação como foi, da Eliana Silva, né, na ocasião aqui, foi até aqui, Contagem, né, do rio que tudo arrasta, disse violento, mas não dizem violentas as margens que o oprimem. Né, mais uma vez o Brecht aí. É verdade, né? essa passagem é muito boa. E aproveitando o gancho, cara, você é um cara que lê muito, assim. Sim. Tá muito ligado. Porque eu vejo no Facebook você dando umas dicas de livro. Eu gosto muito de fazer isso. Na verdade, eu até sou um pouco irresponsável. Eu gostaria de fazer, tipo, um por dia, sabe? Mas eu não consigo criar esse hábito. Então, sempre que eu posso, eu vou e disponibilizo alguma coisa pro pessoal, sabe? Acredito que em breve eu vou escrever um livro. Eu já recebi vários convites para fazer uma biografia minha, mas eu me considero novo para fazer uma biografia, sabe? Acho que, não sei, quando eu penso numa biografia, eu penso em alguém que já viveu muito mais do que eu, que tem muito mais experiências para compartilhar do que eu. Eu vivi alguns anos muito intensos e com a popularidade das redes sociais e da internet, parece que eu vivi muito mais do que eu realmente vivi, sabe? Mas acho que ainda tenho que construir muita coisa antes de sentar e me colocar como nego velho, assim, agora eu vou contar pra vocês como foi. Senta que lá vem história. E aí, o que caminho você pretende dar para esse livro aí? Reunir os seus escritos? Eu tenho uma imaginação muito fértil, assim, então não quero ser refém da realidade que eu vivo somente, sabe? Então eu quero me sentir livre para escrever sobre a realidade, só que eu também quero poder flertar com a ficção de uma maneira livre, sabe? Eu sempre fiz quadrinhos, né? Meu sonho era desenhar quadrinhos. E os quadrinhos que eu fazia não eram presos à realidade. Hoje, eles são mais presos a isso, não pela música que eu faço, eu tenho um viés social, mas porque eu conheci autores que trabalhavam a realidade de uma maneira tão fascinante e fora do lugar comum que aquilo me inspirou a falar sobre ela também. Informação interessante essa, que você gosta de quadrinhos. Eu confesso que é uma novidade para mim. Eu conheço mesmo? Razoavelmente bem. Assim. O que você curte assim, de ler? Assim, Eu comecei... Quadrinhos é um gênero também muito discriminado, porque as pessoas olham para os quadrinhos como se fosse uma literatura menor, sabe? Mas eu sempre tive muita preguiça de ler livro na minha infância, sabe? Porque o livro ele é colocado na nossa vida como uma obrigação, como um negócio chato. E o livro é uma parada que ele é foda, é bacana como um filme, sabe? Então, aí o livro ele sempre é vinculado, estuda, senão você não vai passar na prova. Estuda pra você arrumar, você tem que ler esse livro aí pra você prestar um concurso, sabe? Então sempre tem uma puta responsabilidade no livro. E aí a molecada acaba tipo, porra, mano, o livro ele fica sempre ligado a uma coisa chata, quando, pô, um livro é um passeio, é uma viagem. Sabe, ele abre muitas portas. E um livro, por mais que você não goste dele ao terminar, ele sempre enriquece quem leu ele, sabe? Então, eu comecei pelos quadrinhos com os quadrinhos de super-herói. A minha mãe sempre leu bastante, sabe? E eu acho que por ver ela lendo, eu acabei me influenciando por isso. Eu comecei pelos super-heróis, passei por muita coisa, tipo, e daí eu comecei a ficar mais curioso e com mais vontade de ler e comecei a ir mais pro universo dos livros e deixar até uns quadrinhos um pouco de lado. Depois eu voltei pros quadrinhos e li muito mangá, acho fascinante a maneira que os japoneses contam as histórias. Acho que eles têm uma força, a narrativa deles tem uma força muito encantadora. Mas um autor que me arrebatou de coração é um quadrinista que já é falecido, chamado Will Eisner. Ele é tido como um grande gênio da arte, porque ele tem os olhos que um cantor de rap deve ter, sabe? Porque ele conta histórias bonitas e histórias tristes, sabe? Ele conta a história do subúrbio na perspectiva dele. Ele fala muito sobre o início do século passado, que é o tempo em que ele viveu.
Só que ele fala disso de uma maneira tão rica. Tem até uma peça que estava em cartaz alguns anos atrás chamada Avenida Dropsy, que foi uma adaptação maravilhosa que fizeram da obra dele. E tem um livro dele chamado Nova York, que também é fascinante, assim, são coisas que eu recomendo famoso, né? demais, assim. Eu conheço toda a obra dele, mas o livro Nova York, ele é Emblemático, muito, né? ele é muito bom. O que mais temos aí, Rafinha? A Camila faz uma pergunta interessante aqui, Camila Neves, de Belo Horizonte. Ela elogia seu som e coloca aqui o seguinte: o rap hoje está mais popular do que antigamente. Está na televisão, nas baladas, com bastante visibilidade. Você acha que com isso ele perde, às vezes, a sua essência, que é criticar o sistema? Não, acho que não. Acho que esse lugar que a gente está conversando com as pessoas que a gente está conversando nesse momento é uma ferramenta para que a gente construa o país que a gente acha que a gente merece viver. Existe um pensamento que ele é muito perigoso e esse é o pensamento preconceituoso que se empurra para o subúrbio, que é o de que o favelado não deve sair da favela, sabe? Esse pensamento, ele é muito perigoso para nós, porque aí a gente abdica de colocar nossa cara fora da favela. Você está aceitando e você aceita a imposição do sistema, entendeu? Então não, acho que a televisão, o rádio, tudo isso deve ser dominado realmente pelo Brasil. Você vê com bons olhos, assim, esse boom, essa entrada que está tendo de uns tempos para cá, assim? Sim, acredito que sim, cara, porque como artista, primeiramente, é maravilhoso você poder viver da sua arte. Das mais importantes, né? E você poder ver tantos artistas circulando, sabe? Quando eu comecei a ganhar um pouco mais de popularidade, em 2006, muitas pessoas estavam desistindo, sabe? Muito se falava isso tanto aqui quanto no exterior, assim. Tem um rapper fascinante chamado Nas, e ele lançou um disco chamado Hip Hop Está Morto, sabe? Então era um questionamento que muita gente fazia, porque foram anos em que se questionou muito sobre, e aí, qual vai ser o próximo passo, o que vai acontecer, principalmente no Brasil. Quando o Sabotage morreu em 2003, eu acredito que o hip hop entrou num período de depressão Ele era uma figura muito importante, muito perigoso, porque o Sabotage era o artista mais popular que a gente tinha no momento. Ele foi o cara que pôs a cara para bater, flertou com o cinema, televisão, outros gêneros. Era um cara que fazia uma parada que, era muito, muito foda, que ele se assumia fã da Sandy, sabe? Boa, né? Tipo, isso é uma coisa maravilhosa, porque as pessoas ficam tão reféns do que as outras pessoas vão achar do seu gosto musical, e ele era um cara tão puro de coração que ele falava, pô, gosto muito da Sandy, sabe? E eu acho isso muito, muito bonito e muito livre. Então, quando um artista como Sabotage, que estava abrindo tantas frentes e trazendo tantos olhos para o hip hop, fazerem as pessoas reverem os seus conceitos sobre a cultura urbana no Brasil, quando ele é assassinado, essa tristeza domina o coração de todo mundo, sabe? Houve uma comoção nacional de tipo lágrimas, sabe? Porque realmente a gente perdeu um cara muito importante da nossa que estava na linha de frente do movimento, e até 2006, 2007, acho que quando a gente lançou Triunfo em 2008, acho que foi quando a gente conseguiu fazer as pessoas encherem o peito de novo e falar, porra, meu hip hop precisa dessa força, dessa energia, sabe? A gente precisa fazer o hip hop que denuncia, que fala a verdade, mas que levanta a cabeça e vai pra luta e que tá lutando pra sorrir, sabe? Você nunca deve guerrear por guerrear. E isso é uma coisa muito delicada, sabe? Se houver alguma razão para que a gente lute tanto, é pela paz, sabe? E às vezes a gente se perde nisso e luta pela luta. Somente isso. Mesmo, né? E no final das contas, cara, tudo isso é para que a gente seja feliz, para que o nosso povo seja feliz. Isso deu um ótimo gancho, inclusive, para falar do Laboratório Fantasma, né? Que eu acho que mais que uma gravadora, é uma incubadora de cultura. O termo da moda é startup. Exatamente. Mas não deixa de ser, porque... Sim, é um modelo novo, Sabe, e é um modelo novo e independente, né? Sim. E eu acho que uma coisa que você já falou isso aqui agora, que é a periferia divulgando, fazendo, acolhendo e botando para fora, né? Botando para fora o próprio produto, o próprio humano dali. Sim, acho que
O Funk Buia, ele é um cantor de rap de um grupo foda chamado África Brasil. Ele tem uma frase que é muito boa, que ele fala: como o leão não escreve, quem conta a história é o caçador, né? E acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que contar a nossa história em primeira pessoa. A Laboratório Fantasma é isso, é a gente com toda a nossa propriedade falando sobre a gente, sabe? A gente já assistiu diversas vezes outros veículos explorando o sofrimento da favela da maneira que lhes convém, sabe? O que a gente precisa realmente é da favela contando a sua história, falando, ó, isso não é assim, isso acontece desse jeito, sabe? Pra quebrar realmente todos esses estereótipos aí. Muita coisa aconteceu nesses últimos 15 anos, mas a gente ainda precisa de mais iniciativas. O Laboratório Fantasma é uma delas, sabe? A gente tem muitas frentes, assim, tem um grupo de grafiteiros chamado OPNI em São Paulo, que tem um trabalho fascinante também de pintar as favelas, sabe? Eles grafitam favelas inteiras. E acho que é esse tipo de coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa reconhecer a riqueza e a beleza do que a gente tem aqui e usar isso como... Se a gente usar esse ódio ao sistema como válvula, uma mola propulsora para empurrar a gente para frente e construir alguma coisa que seja boa para o nosso povo, então a gente está no caminho realmente de mudar o país. Se a gente só xingar o sistema, a gente vai ficar correndo atrás do rabo. O Lab como selo também já colocou aí na roda muita coisa legal, né? Os meninos da Mal de 8, que eu achei bem legal. Sim, o Rael. Pô, o CD do Rael é lindo. O Rael tem um timbre lindo, né? Sim, sim. O Rael é muito original. Ele flerta muito com o graça. negócio do samba e do reggae, assim, com uma propriedade fascinante. É um artista em constante evolução. Como que se mantém, Emicida, um selo, essa equipe, assim, essa galera que está nesse entorno? Na verdade, é uma coisa muito maluca, né, que a gente fez, que foi, tipo, abraçar a parte chata da coisa, né? De, vamos organizar, e aí, vamos virar uma... Na verdade, a gente nunca sentou e falou, vamos se tornar uma empresa, vamos contratar X funcionários. Só que a coisa tomou uma proporção tão grande e no momento que os contratos de gravadora, as propostas começaram a vir numa maior escala, a gente sentou, leu aquilo, mesmo com a nossa perspectiva leiga em contratos, a gente conseguiu ver que aquilo não era o ideal, sabe? Aquilo não fazia justiça ao que a gente estava construindo. Então a gente optou por continuar trabalhando da nossa maneira, até porque a internet era uma vitrine que estava auxiliando a gente de uma maneira muito bacana, como auxilia até hoje, sabe? O último disco ele foi lançado no YouTube, sabe? Então a gente focou muito em trabalhar esse tipo de divulgação e usar esse trabalho que a gente tinha na rua, usar a internet como vitrine e focar no trabalho de base, que era o trabalho de fazer música na rua mesmo. Isso deu super certo. Então a demanda cresceu e a gente precisava cuidar disso, então a gente foi chamando as pessoas que a gente acreditava que também iam se entregar para aquela causa da mesma maneira que a gente se entrega. Então a Laboratório Fantasma nasce disso, sabe? De pessoas que identificam que tem uma força independente crescendo no Brasil e que precisa se organizar para que esse outro Brasil tenha voz cada vez mais. Você acha que o mercado de gravadora, assim, de grande gravadora, nem de só as grandes, não, de média para cima, acabou, assim? Não. Você acha que não precisa mais disso para si? Não, muito pelo contrário. E, sinceramente, muitas pessoas comemoram as quedas da gravadora como se fossem ganhos da música independente, sabe? Não são. Muito pelo contrário, sabe? O que a gravadora perdeu, a música independente não ganhou. Não foi lugar nenhum, né? Então, a gente está vivendo num limbo agora, nesse momento. A gente não sabe o que vai ser o próximo monstro que vai definir para onde a música caminha, qual vai ser a dimensão disso. Então, esse momento ele é muito importante para que a gente estude o mercado e estude quais serão as ferramentas que vão distribuir música daqui para frente, sabe? A gente tem a tecnologia trabalhando numa velocidade que a gente, às vezes, não consegue nem compreender de tão rápido, então a gente tem muitas plataformas, então a gente tem que saber definir quais são as principais e quais são as que têm maior força para poder organizar a música. O positivo de tudo isso é que a democratização dos meios de produção e de distribuição se torna um pouco maiores, sabe? Mesmo o Facebook, o Google atendendo a interesses deles próprios, eles ainda são vitrines que podem ser utilizadas em prol de interesses próprios da gente também.
Então, esse tipo... Você usa todos esses meios muito Não, bem. eu uso... na verdade, é porque é uma característica natural da minha geração, sabe? Se eu não fosse o Emicida, eu teria um perfil no Facebook pessoal, sabe? Teria uma página para, sei lá, um blog para escrever o que eu penso, talvez, sabe? Então, eu pego todo esse lance natural que a minha geração já tem, de estar próxima da internet, e transformo aquilo na vitrine principal do meu trabalho, sabe? Mas eu não vejo... Acho que existem pessoas que são felizes com contratos com gravadoras. Com certeza. Várias pessoas são satisfeitas com... Inclusive o caminho que ele escolheu só é possível sendo gravado, assinado com a gravadora. Então, é muito importante que as pessoas vejam que as gravadoras elas podem ser parceiras ou não, sabe? O que me importa realmente é construir uma plataforma para que a música independente tenha estrutura e discernimento para poder falar. Nesse momento, acho que a gente tem que alcançar mais pessoas e você produz a arte de uma maneira mais livre, que é como a gente faz, e pode terciarizar isso para uma Universal, Sony ou a gravadora que for, distribuir aquilo e alcançar mais pessoas. Acho que restringir a música independente a um gueto de pessoas que concordam com a gente é matar ela aos poucos, sabe? Olha, o papo tá bom, Rafa. Tá animado o negócio rendendo, aqui. Mas, olha só, nosso tempo tá chegando ao fim. Oh, meu Jesus. Vamos fazer mais uma pergunta aí de internauta. Então vamos passar fazer um... Antes da gente fechar para o tem convite. As perguntas estão mais ou menos verdade. do mesmo, assim, o que você tem ouvido de hip hop e você acha que, e aí com um complemento, generalizando as perguntas que estão aqui, você acha que existe hip hop fora de São Paulo, no Brasil? Porra! Pois é. Isso aí é uma... Por favor, não acreditem que o hip hop existe só em São Paulo. Me faz um favor, vai estudar o seu país. A gente tem um panorama vasto pra caramba. Tipo, Dom L, que você acabou de citar. É impressionante, tem os meninos lá do sul. Se chama Rafuage, que também é bem bacana. Tem um menino do Mato Grosso. Sim, que chama Bro MC, se eu não me engano. Tem uns índios cantando rap. Exato. Tem um menino lá de Goiânia chamado Gasper, ele é foda, muito foda realmente. São Paulo a gente tem bastante coisa também. A Cone Crew aí, que tá tocando pra caramba, é um fenômeno a Cone Crew. E tem, São Paulo, que é o lugar que eu sou mais próximo, eu posso falar mais porque eu esbarro nos caras na rua lá. Então, a gente tem ali o Rashid, acabou de fazer uma mixtape fantástica, saiu ontem. Tem o Amiri, que também acabou de soltar um disco, Rafão, Alafim, Tássia Reis, Flora Matos. Flora Matos é lá de Brasília, mas tá morando em São Paulo. Aqui nós temos Julgamento, tem o Renegado. Tem o Renegado, tem a rapaziada do Família de Rua, que também tá correndo pra caramba. E aqui em Minas Gerais, a gente tem uma parada muito rica, assim, que é uma aula para todo o Brasil que aconteceu. Eu confesso que eu sabia do hip hop de Minas Gerais muito superficialmente, sabe? Até a Família de Rua fazer o duelo de MCs. E quando eu via o duelo de MCs acontecer, eu passei a me informar mais sobre a cena daqui. E quando eles produziram um documentário sobre a história do hip hop em Minas Gerais, que eles produziram, aí encheu meu olho de lágrima, porque é isso que a gente precisa fazer, sabe? Cada região tem a sua riqueza e tem as suas características, sabe? O hip hop chegou no Amazonas de uma maneira, por algumas pessoas. O hip hop chegou em Porto Alegre de uma maneira, por algumas pessoas. No Ceará por outra maneira. E... sabe, cada uma foi uma forma muito particular e muito bonita de se contar, sabe? Porque como não é um gênero que comercialmente gira milhões para várias pessoas, então as histórias do hip hop são fascinantes, porque a história do hip hop é um cara que pegou um ônibus, viajou tipo 27 horas, foi em São Paulo, comprou 80 discos e voltou para a cidadezinha dele lá e dividiu aquilo com os amigos e montaram uma rádio comunitária, um estúdio, montaram uma crew de break, sabe? E essas coisas precisam ser contadas. Essas coisas precisam ser contadas porque o hip hop carece muito de contar a sua própria história. Ele é muito oral. E o perigo de quando uma cultura é extremamente oral é morrer quando o orador falecer, sabe? Então, muitos idiomas, eles desaparecem por causa disso, e o hip hop não pode acontecer isso. Então, o hip hop ele precisa de livros contando essas passagens particulares. Então, o que a Família de Rua fez em BH é muito importante para o hip hop nacional, sabe? É uma iniciativa própria, é uma iniciativa independente e é uma iniciativa de resgate ao mesmo tempo, porque também há
uma tendência ignorante de criar uma ruptura entre a nova e a velha geração, sabe? Então, por exemplo, quando a gente lançou a mixtape Emicídio e chama o Pepeu pro palco, que foi um dos primeiros caras a cantar rap no Brasil, e leva ele pro palco e apresenta ele para uma geração que talvez não tenha tido contato com ele diretamente, aí a gente costura as duas coisas e faz com que as pessoas vejam que a gente não é a novidade, a gente é a continuidade de alguma coisa que nasceu ponte, né? há 30 anos atrás. E o que a rapaziada da família de rua fez aqui foi isso. Eles, ao invés de trazer os holofotes para eles e dizer nós estamos fazendo com que o hip hop viva, não, nós somos frutos de uma coisa muito maior que começou com esses caras aqui e mostrou os caras que começaram essa parada em Belo Horizonte. E hoje tem uma história para contar, né, MC? Sim. Por Hoje, favor, convide o público. Porra, gostaria de convidar marcar toda a presença. rapaziada aí de Belo Horizonte, todas as cidades aí dos arredores que também quiserem chegar no Sesc Palladium, 9 da noite em ponto, começa o show, o glorioso retorno de quem nunca esteve aqui, Emicida, vai ser o lançamento aqui em BH, pô, o show tá maravilhoso, a gente tá trabalhando muito nele e é um espetáculo fantástico, estou muito ansioso para tocar aqui no dia de hoje, espero ver todos vocês lá. Tulipa vem? Tulipa está conosco nessa noite. Participar, delícia. Sim. É isso aí, gente. Fica o convite. Foi um prazer tê-lo aqui, Emicida. Prazer foi todo sua, meu. Muito obrigado porta pelo aberta. convite. Acho legal também agradecer demais o pessoal que participou aqui, principalmente as pessoas de fora de Belo Horizonte, que muita gente de fora do lugar acompanha o Portal O Tempo, que sempre tem umas novidades bacanas aí. Então não é porque vocês não são de Belo Horizonte que não precisam deixar de acompanhar o portal. Muito legal, muito obrigado pela participação, gente. Legal demais mesmo. Valeu pela sintonia. Agradecer imensamente. Eu queria agradecer vocês pelo espaço também, porque a gente tem cada vez a gente é mais carente de lugares que tratem da música, sabe? Principalmente da música que não é o mainstream extremo, sabe? Então, eu queria parabenizar mesmo vocês, porque é uma luta colocar um outro pensamento em evidência, sabe? Usar esse tipo de plataforma que é uma coisa que enriquece muito a nossa cultura. Então, parabéns para vocês e obrigado pelo convite. Parabéns para nós, né? Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo Estúdio Concha.